Você é um traste inútil, Marcelo. A minha filha merece coisa melhor. Meu nome é Marcelo Andrade e tenho 37 anos. Passei os últimos 12 construindo uma empresa de investimentos em Campinas, São Paulo, fazendo aplicações que a maioria das pessoas nem imagina. Trabalho com holdings, fundos anônimos e empresas de fachada, que enterram meu nome em tanta papelada que até advogado bom de verdade leva meses para rastrear. E é assim que eu gosto, discreto, invisível, poderoso. Mas naquele momento, parado na cozinha do meu sogro, vendo ele sacudir a caneca de café como se estivesse regendo uma orquestra de ofensas, eu me sentia tudo menos poderoso. Augusto Moretti vinha me chamando de inútil há 3 anos. Em todo jantar de família, feriado, até quando eu mal pisava na casa dele, era como se ele tivesse um cronômetro interno. Bastava eu entrar e já começava a ladainha. Ela podia ter casado com o filho do Dr. Peterson, continuou ele, gesticulando para minha esposa, Renata. Mas não, ela escolheu você, um homem que nem diz direito o que faz da vida. Renata estava sentada à mesa do café da manhã, mexendo os ovos no prato como se fosse resolver um mistério da física. Nem olhou para mim, nenhuma palavra. Só continuou mexendo os benditos ovos, como se eles tivessem a resposta para tudo o que estava errado no nosso casamento. O Marcelo trabalha com finanças, pai, murmurou ela, finalmente, ainda evitando meu olhar. Finanças? Zombou Augusto. Isso não significa nada. Pode ser que ele esteja vendendo consórcio em shopping. Pode estar cuidando da aposentadoria dos outros numa salinha no centro. Quem garante? Ele andava de um lado para o outro em volta da ilha de granito da cozinha, cada vez mais vermelho. Era o típico executivo que gosta de escutar a própria voz e que acha que todo mundo devia escutar também. Esse era Augusto Moretti, fundador da Bionexus Pesquisas, uma empresa de biotecnologia que andava mais capenga que fusca em ladeira. 4 anos sem lucro real. Herdou grana da construtora do pai e achou que isso automaticamente o tornava um gênio financeiro. O que ele não sabia é que eu já vinha acompanhando os relatórios da empresa dele há 8 meses. A Bionexus estava torrando dinheiro, queimando o pouco financiamento que ainda tinha. Precisavam de um milagre. Precisavam exatamente do tipo de investidor anônimo que eu sabia ser como ninguém. Você fica aí sentado igual um posto, disse Augusto, apontando o dedo para o meu peito. Homem de verdade fala, homem de verdade se impõe. Assenti devagar. Tem razão, senhor Moretti. A cozinha ficou em silêncio. Renata finalmente levantou os olhos do prato, parecendo confusa. Até Augusto arregalou os olhos, sem entender se aquilo era ironia ou rendição. Tenho razão? Perguntou meio inseguro. Com certeza, respondi, me levantando e pegando o casaco. A Renata merece coisa melhor. Caminhei até a porta da frente, sentindo os olhares me seguindo. Quando toquei a maçaneta, ouvi a cadeira da Renata raspando no chão. Marcelo, espera! Mas eu já estava do lado de fora, respirando o ar frio de novembro, sentindo que alguma coisa grande ia mudar. Conheci a Renata há 5 anos, numa conferência em São Carlos. Ela apresentava uma pesquisa sobre terapia genética, brilhante, apaixonada, cheia de ideias. E eu lá, pensando em possíveis investimentos em tecnologia médica. Não esperava me apaixonar pela palestrante. Nosso relacionamento foi rápido até demais. Em 18 meses, já estávamos casados, numa cerimônia simples que o pai dela reclamou durante semanas. Ele queria pompa, tapete vermelho, buffet francês. A gente queria algo íntimo, ou pelo menos eu achava que queria. O problema começou no nosso primeiro Natal como casal. Augusto bebeu além da conta e começou a me pressionar sobre meu trabalho. Eu dava as mesmas respostas de sempre: investimentos privados, gestão de portfólio, consultoria para gente rica. Tudo tecnicamente verdade. Só não dizia que o rico era eu mesmo. Minha empresa, a Vitalia Capital, gerenciava mais de 200 milhões de reais em ativos. A gente se especializava em investir em startups de tecnologia e saúde, daquelas que exigem discrição e jogo de cintura. Construí a minha reputação ficando nos bastidores, deixando outros brilharem enquanto eu colhia os lucros silenciosamente. Mas Augusto achava que meu silêncio era sinal de fraqueza.
Começou com piadas sobre meu emprego misterioso, dizendo que homem de verdade não se esconde atrás de palavras genéricas. Renata desviava o assunto ou dava uma risada nervosa, mas nunca mandava ele calar a boca. Nunca me defendia. Com o tempo, os ataques só pioraram. Augusto alfinetava minhas roupas, meu carro, minha falta de ambição. Me comparava com os amigos dele, médicos, advogados, gente com BMW e boca grande. E o pior era ver a Renata se encolher nessas situações. A cientista cheia de luz com que me casei virou uma mulher que pedia desculpas por tudo. Depois de jantares particularmente tensos, ela me puxava de lado, murmurava desculpas, dizia que ia melhorar, mas nunca enfrentava o pai. 3 meses atrás, tudo mudou. Enquanto avaliava algumas empresas, dei de cara com os relatórios financeiros da Bionexus. A situação era de dar calafrio. A empresa estava afundando mais rápido que guarda-chuva em enchente. Procuraram dezenas de investidores, mas ninguém queria embarcar numa canoa furada. Foi aí que eu vi que tinha uma escolha. Eu podia salvar a empresa do meu sogro com um investimento anônimo, ou deixar tudo ruir. O empresário em mim viu oportunidade. O genro viu justiça poética. Comecei a fazer a análise de risco, escondendo minha identidade sob uma rede de empresas. Augusto jamais saberia que sua salvação estava ali, na mesa de jantar, ouvindo seus sermões, vendo a filha sofrer em silêncio. O ponto de ruptura veio 3 semanas atrás, no aniversário da Renata. Estávamos na casa do Augusto. Ele tinha convidado o cunhado, o Dr. Álvaro Moretti, um cirurgião cardíaco, desses que adora mostrar foto da casa de veraneio em Campos do Jordão. O Álvaro comprou um barco novo, anunciou Augusto enquanto Renata cortava o bolo. Um iate de 12 metros, custou mais do que muita gente ganha na vida. Álvaro riu e me deu um tapinha no ombro. E você, Marcelo, fez alguma compra grande ultimamente? Carro? Imóvel? Eu devia ter previsto. O olhar do Augusto brilhou daquele jeito que eu já conhecia. Ele ia soltar a última estocada. O Marcelo não faz esse tipo de compra, disse ele com aquela voz melosa falsa. É um homem mais prático, né, Marcelo? Renata apertou minha mão debaixo da mesa, um pedido silencioso para eu ficar calmo. Mas Augusto não tinha terminado. Vamos ser honestos. Minha filha é uma cientista brilhante. Publica em revista internacional, dá palestra lá fora. Alguém com perspectivas reais. Mas não. Preferiu ficar com... Ele fez um gesto vago na minha direção. Pois é, todo mundo erra na vida. A sala ficou muda. A mão da Renata amoleceu na minha. O Dr. Álvaro Moretti ficou encarando o bolo como se fosse a descoberta da cura do Alzheimer. E o Augusto Moretti ficou ali sentado, com um sorrisinho de canto de boca, só esperando minha reação. Olhei para Renata. Mas olhei mesmo. Ela encarava o colo, com o rosto vermelho feito pimentão. E não era vergonha pelo comportamento do pai dela, não. Era vergonha por mim, por estar casado com alguém que o pai achava ser menos. Foi aí que caiu a ficha. Aquilo não ia mudar. Renata não ia me defender, porque no fundo, concordava com ele. Talvez não 100%, mas o suficiente para ficar em silêncio enquanto ele me esculachava na frente de todo mundo. Levantei com calma, botei o guardanapo na mesa e encarei o Augusto. O senhor tem toda a razão, falei. Ela merece coisa melhor. Beijei Renata na testa, peguei meu casaco e fui embora. Atrás de mim, ouvi ela me chamando, mas não olhei para trás. Eu tinha trabalho a fazer. A viagem para casa foi o tempo perfeito para pensar. Eu vinha há meses preparando a papelada de um investimento para a Bionexus Pesquisas, um pacote de financiamento de 15 milhões de reais, que salvaria a empresa do Augusto e garantiria a aposentadoria dele com rede, água de coco e tudo mais. Os documentos estavam prontos, só faltava a minha assinatura. Entrei na garagem, sentei no carro por uns 10 minutos e tomei minha decisão. Não ia assinar nada. Na verdade, ia fazer algo muito mais saboroso. Deixar o Augusto aprender o que é precisar de alguém
que ele considera um zero à esquerda. No dia seguinte, liguei para meu advogado, o Fábio Martins, e pedi para ele redigir 3 documentos: uma retirada formal do interesse de investimento na Bionexus Pesquisas, um aviso de rescisão contratual e uma declaração de confidencialidade que me permitiria revelar minha identidade como investidor fantasma. Tem certeza disso, Marcelo? Perguntou o Fábio na reunião. Você passou meses nisso? Os fundamentos ainda são bons, mas às vezes o melhor investimento é aquele que você não faz. Respondi. Ao meio-dia, já estava tudo pronto. Fábio entregaria a retirada às 10 da manhã do dia seguinte. Eu queria que o Augusto passasse o dia inteiro entrando em parafuso até entender o que tinha acontecido. Naquela noite, Renata chegou por volta das 8. Tinha passado o dia na casa da irmã, e só de olhar para ela dava para ver que tinha chorado. A gente precisa conversar, disse ela, se sentando na poltrona em frente à minha. Tudo bem? Meu pai me ligou hoje. Tá preocupado por ter exagerado no jantar. Quase ri. Preocupado? Ele quer se desculpar, sugeriu até um jantar nesse fim de semana, só nós 3, para recomeçar. Observei bem o rosto dela, procurando qualquer sinal de que ela tivesse entendido o que realmente tinha acontecido. Mas a Renata ainda achava que era só uma questão de mágoa, de orgulho ferido. Ela nem desconfiava que o pai dela tinha acabado de insultar a única pessoa que podia salvar a empresa dele. Renata, falei com calma. Há quanto tempo você tem vergonha de mim? Ela arregalou os olhos. O quê? Eu não tenho vergonha. Você nunca mandou seu pai parar de me insultar. 3 anos juntos e nenhuma vez... Ele não fala sério, só tá tentando me proteger. Ele me chamou de lixo inútil na frente de todo mundo. E você não disse nada. Os olhos dela se encheram d'água. Eu não sabia o que dizer. Ele fica tão bravo quando alguém confronta ele. Então você preferiu o conforto dele à minha dignidade. Isso não é justo. Mas era assim. A gente sabia disso. Ela já tinha feito a escolha dela fazia tempo. Toda vez que ela se calava, toda vez que passava pano para o comportamento dele, escolhia o pai em vez do marido. Eu te amo, ela disse. E de alguma forma isso só piorava. Eu sei que você me ama, mas amor não adianta se você não luta por ele. Ela foi embora 1 hora depois, e eu sabia que não voltaria. Nem mesmo que a gente continuasse casado, nem se fôssemos para terapia e tentássemos reconstruir tudo, sempre teria uma parte dela que me enxergava pelos olhos do pai. Na manhã seguinte, fui para o escritório bem cedo. Às 10 em ponto, liguei para o Fábio para confirmar a entrega do aviso à Bionexus. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Marcelo, a voz da Renata estava trêmula. Aconteceu uma coisa horrível. A empresa do meu pai perdeu o maior investidor, 15 milhões de reais. Ele tá em choque total. Sinto muito, disse eu. Os advogados não querem contar quem desistiu. Disseram que era um grupo de investimento anônimo, mas agora estão falando em violação de confidencialidade. Papai está falando até em falência. Fiquei em silêncio, ouvindo a respiração dela do outro lado da linha. Marcelo, você trabalha com finanças. Será que pode perguntar por aí, ver se alguém sabe quem é esse grupo de investimento? A ironia era quase poética demais. Ela queria que eu ajudasse a encontrar o investidor que podia salvar o pai dela, sem saber que era comigo mesma quem estava falando. Vou ver o que posso fazer, respondi. Depois que desliguei, escrevi 2 mensagens de texto e agendei o envio para a manhã seguinte. Uma para Renata, outra para o Augusto. Ambas chegariam às 10 da manhã, junto com uma terceira mensagem do Fábio Martins. Na tarde seguinte, todos saberiam exatamente com quem estavam lidando. Naquela noite, revisei mais uma vez os relatórios da Bionexus. O que encontrei confirmou tudo que eu já suspeitava sobre o gênio empresarial do Augusto Muretti. A empresa vinha no prejuízo fazia 18 meses, desde o fracasso de um produto que ele mesmo empurrou para frente, ignorando os alertas da equipe técnica. Ele achava que sabia mais que os cientistas só porque já tinha fechado 1 ou 2 negócios no passado. Resultado? A Bionexus perdeu parceria com 2 farmacêuticas gigantes e torraram quase 3 milhões de reais no processo. Mas em vez de assumir a responsabilidade, Augusto Moretti jogou a culpa na equipe de pesquisa,
Demitiu 3 cientistas sêniores e começou a bater de porta em porta atrás de novos investidores que pudessem salvá-lo. O que jogou mais lenha nessa fogueira foi o fato de Renata ter sido uma das cientistas que se opuseram firmemente ao lançamento. Ela havia escrito um relatório detalhado explicando por que o produto ainda não estava nem perto de estar pronto para o mercado. Mas Augusto ignorou tudo, dizendo que era só mais uma neura de acadêmica perfeccionista. E aí, o inevitável aconteceu. O lançamento foi um fiasco, exatamente como ela tinha previsto. E o que o nobre chefe fez? Tornou a vida dela um inferno, a ponto dela pedir demissão e ir trabalhar numa empresa menor, mas, pelo menos, mais decente. Renata nunca me contou essa história inteira. Ela chegou a mencionar que teve uns desentendimentos com o pai sobre as prioridades da pesquisa, mas sempre falou como se fosse só uma discordância técnica, e não o rolo compressor emocional que realmente foi. A arrogância de Augusto atropelou o bom senso científico como um caminhão desgovernado. Resolvi ligar para a ex-colega da Renata, a doutora Cláudia Ferreira, que tinha saído da Bionexus Pesquisas na mesma época. Eu já tinha encontrado a Cláudia em várias conferências de biotecnologia, e ela sempre foi daquelas que não tem papas na língua. Cláudia, aqui é o Marcelo Andrade, marido da Renata. Espero que você não se importe com a ligação. Marcelo? Imagina, claro que não. Como está a Renata? Está bem. Na verdade, estou te ligando por outro motivo. Estou analisando a Bionexus para um possível investimento e queria saber a sua opinião sobre a capacidade de pesquisa deles. Cláudia ficou em silêncio por uns segundos. Aí soltou. Marcelo, posso ser bem sincera? Por favor. O Augusto Moretti é uma catástrofe ambulante. Os cientistas lá são excelentes, a base de pesquisa é sólida, mas o homem não tem a menor condição de comandar uma empresa de biotecnologia. Ele trata os pesquisadores como peões de fábrica e toma decisões com base no ego, não nos dados. Pode me dar um exemplo? O lançamento da neurotropina. A gente já tinha 6 meses de dados mostrando que o composto era mais instável do que gelatina fora da geladeira. A Renata escreveu um relatório de 20 páginas detalhando por que aquilo não ia dar certo. Augusto ignorou tudo, insistiu no lançamento e a empresa perdeu quase 3 milhões de reais quando a Anvisa rejeitou o pedido. E o que aconteceu com a Renata depois? Ele colocou a culpa nela, disse que ela era negativa e desmotivada e fez o ambiente de trabalho ficar tão tóxico que ela teve que sair. Olha, me partiu o coração. Renata é uma das pesquisadoras mais brilhantes com quem já trabalhei. Desliguei a chamada e fiquei ali parado no meu escritório até quase meia-noite, remoendo tudo o que Cláudia me contou. O problema com Augusto não era só ele me destratar nos jantares de família como se eu fosse o garçom. Era o fato dele ter destruído a carreira da própria filha só porque ela teve a ousadia de dizer a verdade. Aquele investimento de 15 milhões de reais que eu estava prestes a fazer não salvaria só a empresa dele. Ia premiar anos de arrogância e decisões desastrosas. Ia reforçar a ideia de que ele sempre tinha razão, mesmo quando fazia besteira em escala industrial. E o pior, faria com que Renata não precisasse escolher entre mim e o pai. Poderia manter os 2 relacionamentos intactos, como se nada tivesse acontecido. Mas agora ela teria que escolher. E com base em tudo que eu sabia de Augusto Moretti, já dava para adivinhar qual seria a escolha. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao meu escritório e revisei os documentos de rescisão mais uma vez. Tudo certinho. Fábio Martins entregaria o aviso formal de rompimento à Bionexus às 10 da manhã. Ao mesmo tempo, mensagens de texto programadas seriam enviadas para Renata e Augusto. Às 9h45 liguei para Renata. Marcelo, alguma coisa aconteceu? Sua voz está estranha. Preciso te contar algo importante, mas antes, senta, sério. Você está me assustando, Marcelo. Renata, eu sou o investidor anônimo que saiu da Bionexus Pesquisas. Silêncio. Daqueles que fazem o tempo parar. O quê?
A minha empresa, a Vitalia Capital, estava disposta a investir 15 milhões de reais na empresa do seu pai. Eu retirei a proposta ontem de manhã. Isso não faz sentido. Você trabalha com gestão de portfólio, não tem esse tipo de grana. Renata, eu sou o dono da Vitalia Capital. A gente administra mais de 200 milhões em ativos. Eu sou o investidor misterioso que seu pai vem tentando seduzir faz 8 meses. Dava para ouvir a respiração dela acelerar. Isso é alguma pegadinha? Olhe o seu celular. Em 12 minutos, você vai receber uma mensagem. Seu pai também. Vai ser minha, confirmando tudo isso. Marcelo, por que você não me contou? Porque eu não precisava que você soubesse. E porque eu queria ver como a sua família trataria alguém que achava que era menos que eles. Então isso é o quê? Um teste? Não. Era um investimento. Até o dia em que seu pai me chamou de lixo inútil na frente de todo mundo e você não disse uma palavra. Ela começou a chorar. Eu devia ter te defendido, eu sei disso, mas, Marcelo, é a vida do meu pai, a empresa dele. Você não pode destruir tudo por causa de um insulto. Não se trata de orgulho ferido, Renata. Trata-se de respeito e de consequências. Por favor, não faz isso. A gente pode consertar as coisas. Eu vou conversar com ele, vou fazer ele pedir desculpas. É tarde demais para desculpas. Exatamente às 10 da manhã, meu celular vibrou com a confirmação de que as mensagens haviam sido entregues. O celular da Renata vibrou ao mesmo tempo. Meu Deus! Ela sussurrou. Marcelo, por favor, eu imploro, não destrua meu pai. Eu não estou destruindo ele, Renata. Só estou deixando que ele enfrente as consequências das escolhas que ele fez com tanta certeza. Isso é cruel. Cruel é ver seu marido sendo massacrado por 3 anos e nunca abrir a boca para defender. Renata desligou o telefone. 5 minutos depois, meu celular tocou de novo. Dessa vez, era o Augusto, e ele já chegou gritando, sem nem deixar eu dizer alô. Seu desgraçado! Você acha que isso aqui é piada? Acha que pode destruir minha empresa só porque eu te magoei? Senhor Moretti, acho que o senhor entendeu tudo errado. Errado coisa nenhuma! A Renata me contou tudo! Foi você quem investiu! Foi você quem pulou fora! Isso mesmo. 23 pessoas trabalham para mim, Marcelo. 23 famílias. E você está disposto a afundar todas elas só porque eu disse umas verdades que não te agradaram? Na real, senhor Moretti, eu só estou disposto a deixar sua empresa sobreviver ou afundar por mérito próprio, sem depender do meu dinheiro. A gente tinha um acordo! Tínhamos um pré-acordo, que eu escolhi não assinar. Nenhuma lei foi quebrada, nenhum contrato foi violado. Augusto ficou em silêncio por uns segundos. Quando voltou a falar, a voz estava mais baixa, meio engasgada. O que você quer? Nada, senhor Moretti. Não quero nada do senhor. Tem que ter alguma coisa, dinheiro, um pedido de desculpas. O quê? Quero que o senhor entenda como é precisar de alguém que você sempre achou inútil. Desliguei. Tava tudo acabado. 3 dias depois, Renata pediu o divórcio. Apareceu na minha casa enquanto eu estava no trabalho, arrumou as coisas dela e deixou só uma carta no balcão da cozinha. 2 páginas que se resumiam a uma frase. Ela não podia ser casada com alguém que machucaria a própria família de propósito. O que ela não disse foi que também cortou contato com o pai. Soube pela doutora Cláudia Ferreira, que ouviu de uma ex-funcionária da Bionexus Pesquisas. Renata tinha confrontado Augusto sobre como ele me tratava, e quando ele tentou se justificar, ela despejou tudo. Criticou as decisões de negócios dele, o jeito tóxico como ele tratava a equipe e os anos de abuso verbal. Segundo a doutora Cláudia, a conversa terminou com Renata dizendo para o pai que ele destruiu o casamento e a carreira dela e que não queria nunca mais ver a cara dele. Augusto ligou para ela 17 vezes desde então. Ela não atendeu nenhuma. Em uma semana, os boatos sobre os problemas financeiros da Bionexus já tinham se espalhado pela comunidade de biotecnologia. Mais 2 possíveis investidores caíram fora, com medo das dívidas e da saída repentina do principal financiador. Augusto foi forçado a demitir 8 funcionários e fechar uma unidade de pesquisa em São Carlos. A revista Negócios SP publicou uma matéria escancarando as dificuldades da empresa. Augusto se recusou a comentar, mas o texto trazia relatos de ex-funcionários descrevendo uma gestão atrapalhada e sem rumo.
No fim do mês, ele colocou a casa à venda e começou a liquidar investimentos pessoais para manter a empresa respirando com respirador mecânico. A filiação no clube de campo já era. A casa de veraneio em Atibaia foi pro brejo também. Passei de carro por lá uma tarde e vi ele no jardim, arrancando o mato com as mãos. O mesmo jardim que antes era cuidado por paisagistas que cobravam o preço de um iPhone por semana. Estava envelhecido, encolhido. Um homem que finalmente ficou sem ninguém para culpar, nem a sombra. 6 meses depois, recebi a notícia. A Bionexus tinha falido. Augusto ainda conseguiu vender uns pedaços da pesquisa, mas a empresa mesmo, acabou. Os poucos funcionários restantes foram demitidos ou absorvidos pela compradora. E ele foi parar como consultor numa empresa de biotecnologia, trabalhando num escritório minúsculo dentro de um shopping, perto do aeroporto de Campinas. O homem que me dava sermão sobre sucesso agora enfrentava a fila no Habib's para comer esfirra. Renata nunca me procurou diretamente, mas soube, por amigos em comum, que ela conseguiu um cargo num instituto de pesquisa no Rio de Janeiro. Estava bem, publicando, palestrando, ganhando destaque. Ela achou a própria voz na ciência, mesmo que nunca tivesse achado no nosso casamento. Vendi a casa em Campinas e me mudei para Curitiba, onde abri um novo escritório da Vitalia Capital. O ar mais frio e o sotaque diferente fizeram bem. A comunidade tech por lá era promissora, cheia de gente nova e boas ideias. Nunca mais ouvi falar diretamente de Augusto, mas também não precisei. A revista Negócios SP me mantinha atualizado sobre cada tombo. Investimentos que ninguém topava, projetos recusados, empresas que o evitavam por fama de péssimo tomador de decisões. Augusto Moretti descobriu o que era ser rejeitado. Descobriu que respeito não se compra, nem se herda, se conquista, com atitude. Especialmente quando ninguém está olhando, especialmente com quem não pode revidar. Às vezes, a melhor vingança é deixar a pessoa colher o que plantou. E às vezes, quem parece ser o mais inútil da sala é quem tem todo o poder escondido no bolso. Quantas vezes engolimos ofensas disfarçadas de preocupação só para manter a paz familiar? Marcelo aprendeu que silêncio não é fraqueza, é escolha. Renata, por sua vez, percebeu que amor sem coragem vira omissão. E Augusto descobriu que a arrogância tem preço alto. Essa história nos lembra que, quando subestimamos os outros, não apenas perdemos aliados, cavamos a própria ruína. Às vezes, o verdadeiro poder está nas mãos de quem se cala, até decidir agir. E quando decide, não grita, apenas muda tudo. Porque respeito não se pede, se impõe, com atitude, mesmo que isso custe tudo. A maior lição dessa história é sobre limites e escolhas. Marcelo optou por não ser mais invisível, não por vingança, mas por dignidade. Ele mostrou que ajudar quem te diminui é manter viva a lógica do abuso. Já Renata nos ensina que neutralidade em relações tóxicas é também uma forma de agressão. Ficar calado diante da injustiça é escolher um lado, o do agressor. E Augusto representa todos que usam o poder herdado para humilhar quem constrói o próprio caminho. No fim, cada um colhe o que planta, e quem não aprende com o passado assiste o presente desmoronar diante dos próprios olhos. Agora me diz, você acha que Marcelo foi cruel ou apenas justo? Se fosse você no lugar da Renata, defenderia seu parceiro ou protegeria a família? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você curtiu essa história cheia de revoradas e reflexões, deixa seu like e se inscreve no canal, porque, às vezes, a melhor resposta é o silêncio de quem tem tudo nas mãos.